Olá, nesta videoaula vamos aprender sobre a equação do segundo grau. O que vem a ser uma equação do segundo grau? Qual é a sua forma geral? Toda equação do segundo grau sempre vai aparecer para vocês com a seguinte característica: ax ao quadrado mais bx mais c, onde os nossos coeficientes a, b e c eles serão sempre os nossos valores numéricos. O coeficiente a ele sempre vai acompanhar a nossa variável elevada à segunda potência. O nosso coeficiente b sempre vai acompanhar a nossa variável elevada à primeira potência. E o nosso coeficiente c, a nossa variável c, ele sempre vai ser o nosso termo independente. Então, quando você estiver diante de uma equação do segundo grau, a primeira coisa que você vai ter que identificar, primeiro, se trata de uma equação. Como é que eu percebo que eu vou estar diante de uma equação ou não? Pela presença do sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade, ele consegue separar qualquer equação em dois membros. A mesma ideia como nós vimos lá para a equação do primeiro grau. Tudo que vier antes do sinal de igualdade, eu chamo de primeiro membro. Tudo que vier depois, eu chamo de segundo membro. E do segundo grau, é porque a minha variável x, ou pode ser qualquer outra variável, tem como maior expoente o número 2. Daí eu consigo identificar uma equação do segundo grau. Depois que vocês conseguem identificar essa equação do segundo grau, o segundo passo identifica os valores de a, b e c. Sempre o coeficiente a acompanha x ao quadrado, o b vai acompanhar a minha variável elevada à primeira potência e c que nós vamos estar chamando de termo independente. Tranquilo, gente? De boa? Vocês agora já conseguem identificar uma equação do segundo grau e já sabem também identificar os coeficientes a, b e c. Vamos para algumas situações. Estou aqui diante dessa minha equação na letra a. 2x ao quadrado mais 4 igual a 0. A primeira coisa que eu vou fazer é estar identificando os valores de a, b e c. A, nosso coeficiente a, acompanha sempre a minha variável elevada à segunda potência. Então a para a gente é 2. Como nós não temos a variável x elevada à primeira potência, significa que o valor de b é igual a 0. E c é o nosso termo independente, é aquele desprovido de variável. É desta maneira que vamos conseguir identificar os coeficientes a, b e c. Mais um exemplo. Na letra b temos menos 3x ao quadrado mais 6x. Identificando a, ele sempre vai estar acompanhando a nossa variável elevada à segunda potência. Então a para a gente vai ser menos 3, o nosso b vai ser igual a 6 e c é o nosso termo independente. Como nós não temos o nosso termo independente, c para a gente vai ser igual a 0. Mais um exemplo, em forma de fração. Não tem problema nenhum. Se eu consigo identificar que eu estou diante de uma equação do segundo grau, eu consigo determinar os coeficientes a, b e c. A para a gente é igual a menos 5/7, b igual a 1/4 e c é o nosso termo independente. Como não está expresso ali para a gente, ele é igual a 0. Lembrando que c igual a 0 não é a mesma coisa daquele 0 depois da igualdade. Porque os meus coeficientes a, b e c, eles sempre vão estar organizando em um determinado membro. Seja no primeiro ou seja no segundo membro. E por fim, nessa letra D, eu fiz aqui uma inversão. Veja que eu embaralhei essa nossa equação do segundo grau. Pode também estar aparecendo para vocês desta maneira. Se vocês conseguem identificar se essa expressão é uma equação do segundo grau ou não, vocês conseguem estar determinando os coeficientes de a, b e c. Lembrando sempre que o nosso coeficiente a, ele sempre acompanha a nossa variável elevada à segunda potência. O nosso coeficiente b é a nossa variável elevada à primeira, e c é o nosso termo independente. Logo, a igual a menos 1, b igual a 3 e c igual a 6.
Belezinha, galera? Conseguiram compreender? É a parte mais importante que tem em equação de segundo grau é essa. É você identificar que você vai estar diante de uma equação do segundo grau e conseguir identificar os coeficientes A, B e C. Porque se eu fizer isso, o próximo passo para a equação do segundo grau vai estar resolvendo essa nossa equação de segundo grau através de delta e Bhaskara. Delta. Quem vai ser meu delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. É por isso que eu fui muito insistente nos dois primeiros slides para que nós identificássemos os valores de A, B e C. Se você consegue identificar perfeitamente os coeficientes A, B e C, vocês não vão sentir nenhuma dificuldade em estar resolvendo essa equação do segundo grau. Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. A única coisa que eu posso estar falando aqui de Bhaskara para vocês é em relação a esse nosso x. Se a minha equação for dada com qualquer outra variável, pode ser uma variável t, pode ser uma variável b, pode ser uma variável d. Então, no lugar desse nosso x, vamos estar substituindo pela variável que venha a ser dada na nossa questão. E aí, através dessa fórmula de Bhaskara, eu consigo identificar tanto x' quanto x'. Repare que a diferença de x' para x2' é apenas o valor do sinal que aparece na frente do delta. Para x' eu vou estar atribuindo o sinal positivo, e para x2' eu vou estar atribuindo o sinal negativo. Tranquilo? Beleza? Vamos agora para os nossos tipos de equação do segundo grau. Temos dois tipos de equação do segundo grau. A primeira é a nossa equação completa. O que vem a ser uma equação completa? É quando temos os coeficientes A, B e C presentes na equação. Por exemplo, eu botei aqui, t ao quadrado mais 5t menos 6 igual a 0. Eu sei que A é igual a 1, B igual a 5 e C igual a menos 6. E também tem aquele tipo de equação incompleta. É quando essa equação vem estar faltando o termo B ou o termo C. Ou, em outras palavras, quando meu coeficiente B for igual a 0, quando meu coeficiente C for igual a 0. O exemplo que eu te dei, f ao quadrado menos 6f é igual a 0. Aí eu consigo identificar que o meu A é igual a 1, B é igual a menos 6 e C é igual a 0. E dei outro exemplo também, de 4x ao quadrado menos 16 igual a 0, onde A é igual a 4, B é igual a 0 e C é igual a menos 16. Então, se eu estiver diante de uma equação onde meu B seja igual a 0, onde C seja igual a 0, eu estarei diante de uma equação incompleta. Só existem esses dois tipos de equação do segundo grau. Vamos resolver a equação completa? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Primeira coisa que eu faço é identificar os nossos coeficientes A, B e C. Identificando nossos coeficientes, depois é só substituir na fórmula tanto de delta quanto de Bhaskara. A fórmula de delta é B ao quadrado menos 4AC. Observe como facilita. Se logo no início da sua equação você já consegue identificar corretamente os coeficientes A, B e C. Depois que você monta a equação de delta, a fórmula de delta, é só fazer as devidas substituições nos seus respectivos lugares. E aí você vai estar resolvendo tranquilamente. Lembra lá da nossa aula sobre potência, menos 5 elevado ao quadrado. Vai fazendo essas continhas e vai descobrir que seu delta ele é igual a 1. Quem tem o valor de delta, descobre agora Bhaskara. Repare que mais uma vez, se eu consigo identificar meus coeficientes A, B e C e o valor de delta, eu só vou estar fazendo uma substituição na fórmula de Bhaskara. Efetuando essa nossa substituição, repare que eu segui rigorosamente igual à nossa fórmula de Bhaskara. O sinal de menos eu repeti,
abri parênteses e coloquei o valor de b, que é menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós já tínhamos determinado que é 1, dividido por 2 vezes 1. Faz o nosso joguinho de sinal. Olha a nossa primeira aula de novo. Menos com menos na multiplicação, sinais iguais, dá sempre positivo. Raiz quadrada de 1 dá 1. E como eu vou estar calculando x', eu sempre vou estar atribuindo o meu sinal positivo. Daí eu vou ficar com 5 mais 1 dividido por 2. E quando eu for calcular x2', eu só preciso trocar esse sinal do meio. Saiu de positivo para negativo. Aí eu fico com 5 menos 1 dividido por 2. Faço as devidas continhas e descubro a solução dessa nossa equação. Então encontramos aqui duas soluções, 2 e 3. Tranquilo? Veja como ele é bem simples. O passo mais importante que vocês têm para poder resolver uma equação completa do segundo grau é vocês conseguirem identificar A, B e C. E depois substituir esses valores tanto na fórmula de delta quanto na fórmula de Bhaskara. Respectivamente, obedeça rigorosamente o que você vai estar fazendo, suas devidas substituições com o jogo de sinal, que é a nossa aula mais importante que nós tivemos aqui no curso, que vamos ter, que é o jogo de sinal. Se você errar um sinalzinho desse, você vai errar a questão inteira. Não é mamão com açúcar? Não é tranquilo? Vamos resolver uma equação incompleta? Aquele tipo de equação onde C é igual a zero. De que maneira podemos estar usando delta e Bhaskara para resolver qualquer equação, seja ela uma equação de segundo grau completa ou incompleta? E temos também uma maneira mais simplificada de resolver essa nossa equação do tipo incompleta, seja ela quando a minha equação do tipo C igual a zero ou a equação do tipo B igual a zero, da seguinte maneira. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 16x igual a zero. Eu sei que meu A é 1, B é igual a menos 16 e C é zero. Todas as vezes que eu tiver esse tipo de equação, se eu não quiser utilizar as fórmulas de delta e Bhaskara, eu posso estar colocando um fator comum em evidência. Ou seja, é aquele termo que se repete nos seus dois termos. Observando para x ao quadrado menos 16x, qual é o fator que está se repetindo tanto em x ao quadrado quanto em 16x? É a nossa variável x. Por que a nossa variável x? Aquele nosso x ao quadrado eu posso estar colocando ele como um produto, uma multiplicação de mesma base. X vezes x, menos 16x igual a zero. Quando eu identifico esse meu fator comum, que é o nosso x, eu vou estar colocando fora do parênteses. E dentro do parênteses, todo mundo que esteja o acompanhando. Repare que dentro do parênteses ficamos com x menos 16. O primeiro x é porque está acompanhando o outro x no x vezes x. E o menos 16 é porque está acompanhando o x no nosso segundo termo. Foi desta maneira que nós conseguimos colocar esse termo em evidência. E o nosso segundo passo vai igualar todos os termos a zero. De que maneira, né? Todo mundo que estiver fora do parênteses é igual a zero. E todo mundo que estiver dentro do parênteses também farei essa igualdade. Aí eu vou ficar com a nossa primeira solução, x igual a zero. E para a segunda, igualei x menos 16 igual a zero. E resolvo essa nossa equação do primeiro grau, que você já sabe resolver. Quem tem variável de um lado, quem não tem do outro. Todas as vezes que eu troco de sinal, todas as vezes que eu troco de membro, troco de sinal. Dessa maneira direta e simples, conseguimos resolver essa nossa equação do segundo grau sem aplicar as fórmulas de delta e de Bhaskara. A única coisa que vocês vão precisar saber é colocar o fator comum em evidência. E quem vai ser esse nosso fator comum em evidência? É aquele termo que se repete nos seus dois primeiros termos. No nosso exemplo aqui foi o x.
Poxa, Alan, e se na hora eu confundir, se eu não souber colocar o fator comum em evidência, não tem problema nenhum. Aplique delta e Bhaskara através das formas e vocês vão estar encontrando o mesmo resultado. Se vocês quiserem comprovar, pode dar uma pausa nessa aula. Resolva essa equação x² menos 16x igual a zero através de delta e Bhaskara e vocês verão que o resultado será o mesmo, 0 e 16. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. E agora, se eu estiver diante de uma equação onde meu b é igual a zero, poxa, ela consegue ser mais simples ainda. E é uma ideia muito parecida com a equação do primeiro grau. Quem tem variável de um lado, quem não tem do outro. Toda vez que eu troco de membro, troco de sinal. Da seguinte maneira, m ao quadrado é igual a 25. Para eu poder eliminar esse quadrado do meu m, eu sempre vou lançar a mão para o membro oposto de uma raiz quadrada. Essa minha raiz quadrada será acompanhada de um sinal mais e menos. Ah, por que mais e menos? Porque toda equação do segundo grau, no mínimo, vamos estar encontrando duas soluções. E depois é só tirar a raiz quadrada do 25. Tá bom? Então o símbolo mais ou menos aparece, pois estamos diante de uma equação do segundo grau. Logo temos que encontrar duas raízes. E aí tirando a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tão simples assim. E acabamos de encontrar a nossa solução. Menos 5 e mais 5. É muito mais prático. É muito mais rápido do que a gente está utilizando aqui delta e Bhaskara. E Alan, se eu não me lembrar desse tipo, se eu não me lembrar que eu tenho que conservar quem tem variável em um membro e quem não tem do outro, sem problema, aplique delta e Bhaskara, que a solução também vai sair a mesma. Para vocês comprovarem isso, dê uma pausa no vídeo e resolva através de delta e Bhaskara, que é importante que vocês fiquem com duas ou mais estratégias para estar resolvendo uma determinada equação. Então, se vocês lembrarem desse passo de uma equação incompleta, vocês vão estar otimizando o seu tempo. Mas se não lembrar, não tem problema nenhum. Aplique delta e Bhaskara que o resultado será o mesmo. Não está fácil, não está simples. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho 4x² menos 64. Me diga aí quem são os valores de A, B e C. Conseguem perceber que B é igual a zero? Se conseguirem perceber que B é igual a zero, a mesma coisa que fizemos para a letra A, vamos estar fazendo aqui para a letra B. Quem tem variável de um lado, quem não tem do outro. Aí eu vou ficar com 4x² igual a 64. Como o 4 está multiplicando por x², ele vai passar dividindo. Eu vou ficar com x² igual a 64 dividido por 4. Efetuo essa divisão. Vou descobrir que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 64 dividido por 4. Você já sabe porque nós fizemos na letra A. Para eu poder eliminar esse quadrado do x, eu lanço mão para o membro oposto de uma raiz quadrada. Esse sinal de mais ou menos é porque eu estou diante de uma equação do segundo grau, e toda equação do segundo grau tem pelo menos duas soluções. E agora fica fácil tirar a raiz quadrada de 64 e tirar a raiz quadrada de 4. Ou eu posso simplesmente dividir 64 dividido por 4. Dividindo 64 dividido por 4 dá 16. E agora fica muito mais simples descobrir a raiz quadrada de 16, que todo mundo já sabe que vai dar 4. Olha como encontramos as nossas soluções. Encontramos que nossa solução é igual a menos 4 e 4. Reitero mais uma vez a informação dada anteriormente. Se não conseguir lembrar deste procedimento, pode estar resolvendo essa equação por delta e Bhaskara. Não tem problema nenhum. Pode também parar o vídeo agora. Se quiser, vou estar aplicando delta e Bhaskara para comprovar que o resultado final também pode sair por delta e Bhaskara. E será um resultado rigorosamente igual a esse que nós encontramos.
Qual a grande vantagem dessa nossa equação completa? Se vocês lembrarem desses procedimentos, vocês estarão otimizando o tempo de resolução dessas questões. Seja lá na hora da sua prova na escola, seja principalmente você que está fazendo um concurso público, onde tempo para a gente é importante. Mas se vocês ficarem exercitando ao longo do período equação do segundo grau delta e Bhaskara, vocês vão fazer tantas equações de segundo grau que isso vai acabar, vocês vão estar adquirindo esse conhecimento no automático. Beleza? Uma última informação, vamos analisar o valor do delta. Porque, dependendo do valor do delta, a quantidade de raízes pode variar, caso aconteçam das seguintes situações. Se meu delta for maior do que zero, a equação possui duas raízes reais e diferentes. Vocês podem comprovar isso quando resolvemos uma equação completa do segundo grau. O nosso delta for igual a 1, para isso lançamos mão de Bhaskara e conseguimos encontrar duas raízes reais e diferentes. A nossa segunda situação é quando nosso delta é menor do que zero. Delta menor do que zero é você encontrar um delta negativo. Se isso acontecer, a equação não possui raízes reais. Se ele não possui raízes reais, você termina a resolução da sua questão apenas no valor de delta. E a minha solução final será o próprio conjunto vazio. Para o ensino fundamental e até o segundo ano do ensino médio, vocês ainda não conhecem o conjunto dos números complexos. Caso você esteja no terceiro ano, ou se no seu concurso público aparecer o conjunto dos números complexos, existe uma maneira de estarmos resolvendo esta nossa raiz com número negativo. Tranquilo? Mas para você lá no seu ensino fundamental e até no segundo ano do ensino médio, se você ainda não viu o conjunto dos números complexos, encontrou o valor de delta negativo, se agradeça a Deus, porque você não vai precisar calcular Bhaskara. Encontrou um delta negativo, bota logo lá, solução é igual conjunto vazio. E a nossa terceira e última análise do delta é se ele for igual a zero. Encontrar um delta igual a zero significa o quê? Que a equação possui duas raízes reais e iguais. Basta apenas encontrar uma raiz que a outra será igual à primeira. Ou seja, enquanto delta é igual a zero, quando eu lançar a mão de Bhaskara, eu não preciso calcular x de duas linhas, porque ela será rigorosamente igual a x'. Aí a questão termina aí. Você vai botar a solução igual ao valor da raiz que você encontrou. Não precisa estar dobrando esse valor, esse resultado. Por exemplo, encontrei uma raiz igual a 3. Aí eu boto solução igual, abro chaves, 3 e fecho a chave. Tranquilo, gente? Beleza? Fazendo essa análise, esse estudo do valor do delta, vai facilitar em muito a nossa vida dentro de equação do segundo grau, principalmente problemas envolvendo equação do segundo grau. Essas três definições eu vou pedir para que vocês levem na hora da provinha, quando vocês estiverem estudando. Definição e conceito, mais uma vez. Conceito salva vidas. Tranquilo? Beleza? Estou muito contente com o nosso desenvolvimento. Espero que vocês realmente estejam fazendo as nossas atividades de maneira racional, sem precisar correria. Vai fazendo um exercício após o outro, sempre buscando essas definições e teoria. Se não lembrar dos conceitos de equação incompleta, pode aplicar perfeitamente delta e Bhaskara, mas é importante, eu deixo aqui o meu voto, que você realmente consiga compreender essas resoluções de equação incompleta, pois vai estar facilitando bastante a sua vida, além de estar otimizando e minimizando o tempo de resolução de cada uma delas. Espero que tenha sido claro para vocês. Vou deixar aqui um forte abraço. Agora é com você. Mãos à obra, pratique, e eu espero vocês na nossa próxima videoaula. Um forte abraço
e até lá.